Louvado seja o nome do Senhor. Queria mais uma vez agradecer a Gustavo e a Ana por estar aqui. Nesses poucos minutos vamos falar sobre saúde mental. Eu queria já pedir quem está no slide lá para projetar. E é um mistério muito grande. 1999, né? Estava sentado nesses bancos aqui da Lagoinha, né? Aqueles primeiros CDs, na época CD a gente é Jurássico, entendeu? Aqueles primeiros CDs do Diante do Trono. E eu no primeiro ano de medicina, e eu ficava pensando, falei, gente, né? E a gente viveu aqui coisas assim, inacreditáveis. Conheci Simone depois, e foi um tempo muito precioso, né? Eu vou contar um pouquinho aqui sobre família nesses minutos, sobre essa questão da saúde mental da família. E para isso eu vou contar um pouquinho, vou pegar embarque aqui, vou roubar um pouquinho a palavra do pastor Gustavo de ontem, né? E abra sua Bíblia em Gênesis 37. Eu vou falar um pouquinho bem rápido sobre essas famílias disfuncionais. Pode passar o próximo aí. Pode passar o próximo slide, Gênesis 37. Diz assim, versículo 2. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bilha e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a fama deles. Ora, Israel gostava mais de José, que é o Jacó, do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou trazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram e não conseguia falar com ele amigavelmente. Pode passar o próximo slide, por favor. Amanhã, 1h30, mais ou menos, 2 horas, eu vou estar ali do lado. E tudo que eu vou falar aqui tem nos meus livros, e principalmente o último livro, que é esse Psiquiatria e Fé Saudável. Então, se você ainda não leu Psiquiatria e Jesus, Psiquiatria e Fé Saudável, amanhã a gente bate um papo. Mas eu quero falar hoje sobre saúde mental. Não tem nenhuma, e pode passar o próximo slide. Eu quero falar sobre 7 coisas sobre a sua família que você talvez não saiba, né? Veja bem, a saúde mental hoje talvez seja o maior problema de família. Se você é um pastor, se você é um líder aqui, você se arrisca a atender a saúde mental, talvez seja o maior problema do seu gabinete pastoral. Para vocês terem uma ideia, e nós vamos orar aqui, mas aumentou em 500% as tentativas de suicídio entre crianças e adolescentes entre 2005 e 2015. Né? E eu fico assim, por um lado, pesado da gente estar aqui falando isso, mas por muito tempo a gente achou na igreja que essas coisas não eram para a gente, que essas coisas não chegavam aqui dentro, que a gente era uma espécie de casta espiritual iluminada, onde a gente não tinha nenhum tipo de problema de saúde mental, nem nada disso. E eu quero falar um pouquinho hoje sobre o porquê disso, por que a gente está adoecendo, né? E eu queria antes, rápido, falar um pouquinho sobre essa questão da família, de como que o negócio é mais complicado que a gente pensa. E ao mesmo tempo que é complicado, isso vai te ajudar a ter mais graça, a ter mais tolerância, a você entender melhor, você não se punir tanto, você às vezes enxergar melhor as coisas. Então, que nesse minuto você ore comigo, pedindo para que a palavra de Deus seja viva e eficaz. Senhor, eu te peço que nessa noite sua palavra, Deus, seja viva e eficaz, que não seja só palavra de sabedoria humana, mas de espírito e poder. Eu peço ao Senhor, Deus, que o Senhor visite a nossa mente, que o Senhor renove o nosso coração, que o Senhor, ó Deus, transforme a nossa existência. É o que eu oro e te peço em nome de Jesus, amém. Pode passar o próximo slide aí. Veja bem, vou contar um pouco a história da minha família. Ali é meu pai, ali era mais ou menos anos 90. Eles tinham uma padaria, eu sou da cidade de Mantena, no interior de Minas Gerais. E ali eles estavam num comércio e a minha mãe trabalhava no caixa. Meu pai, por muitos anos, ele tinha um verdadeiro pavor de crente. Aliás, ele não só não gostava de crente, como ele também gostava do lado espiritual errado. Eu não vou entrar aqui em detalhes. Mas, de fato, assim, a gente foi crescendo num ambiente muito complicado. E pai, além de tudo, ele bebia demais, né? E às vezes ele sumia, assim, uns 3, 4 dias, desaparecia. Aí a gente falava, o que ele está falando? Que ele falava que ia abandonar minha mãe e tudo. E fora isso, uma série de complicações. E aí minha mãe, vendo que o carro estava entornando, o que ela fez? Ela foi trabalhar com ele. E aí ela largou o carro dela, que ela era professora, e aí ela foi trabalhar com ele na padaria. Pode passar o próximo slide. E no final eu vou contar para vocês o que aconteceu. Como que Deus, dentro dessa padaria, Ele começou a transformar uma família, né? Porque quando Deus quer entrar, quando Deus quer trabalhar, quando Deus quer fazer, não tem campo neutro, né? Não tem lugar que Deus não possa fazer. Se você não vai, Deus te acha.
E aqui eu coloquei duas coisas que são muito importantes para a minha vida, eu vou contar aqui rapidinho, ao longo da mensagem. Primeiro, um eletroencefalograma. E segundo, uma translucência nucal. O que é um eletroencefalograma? E eu, quando era pequeno, tinha uns 3, 4 anos de idade, eu tinha muito problema de saúde. Percebe-se que eu nunca fui normal, entendeu? Nunca fui. Então, meus pais, eu lembro que eu tenho memórias, assim, vindo de Belo Horizonte, de Mantena, e meu pai pegando o ônibus lá da Gontijo, e eu andava horas e horas e horas, meu pai me trazia para fazer vários eletroencefalogramas. E eu tomei todos os remédios que vocês podem imaginar, Tegretol, Gardenal, tudo que vocês possam imaginar, eu tomei. E é verdade o que eu estou falando aqui. Tomei todos os remédios possíveis e impossíveis. E aí a minha mãe, ela escutou assim, até situações assim, teve médico, por exemplo, profissionais e tudo, falou assim, ó, esse menino seu, ô dona Sônia, esse menino seu é um menino de pai, talvez ele nunca vai aprender nem a ler e escrever, você tem que ficar preparado para isso. E aí repeti inúmeras vezes esses elétricos. E eu tenho, quando fecho os olhos, eu tenho imagens na minha cabeça de eu fazendo esses exames. Pequenininho, 3, 4 anos de idade. Aqui tem um outro marco da minha vida, que foi um outro exame muito importante. Quando eu, casado com a Simone, a gente tinha passado por 3 abortos, e a Simone engravidou na 4ª gestação. E quando nós fomos fazer o exame da 4ª gestação, que é o meu filho Tiago, a gente teve esse exame alterado na 12ª semana de gestação. Quando esse exame dá alterado, aqui no pescocinho da criança fica um espacinho maior, isso é um grande indício de que uma criança pode ter uma síndrome. E aí, é que está um negócio. Depois de 3 abortos e uma síndrome, eu comecei a orar. Aí eu fui para o monte e falei assim, Senhor, eu tenho tanto paciente, eu tenho tanto problema. O Senhor ainda vai me mandar um menino com síndrome. Aí eu escutei de pessoas assim que eram cristãs, mas você é um servo de Deus, Deus não dá menino com síndrome para quem é cristão. E aí, esse exame me marcou muito, porque aí nasceu o Tiago. Nós não optamos por fazer nenhum tipo de exame invasivo, nós tivemos a certeza da confirmação na gestação. Desculpa, no parto. E aí, quando o Tiago nasceu, eu lembro que eu coloquei a mãozinha dele, ele estava no CTI com hipertensão pulmonar, e eu orei e falei assim, Deus, o Senhor sabe todas as coisas. E esse exame, ele mudou, e a vida dele começou a mudar a minha percepção da vida, a minha percepção das coisas. Porque talvez você está aqui, aí você tem um filho com autismo, talvez você tenha TDAH, talvez você tenha algum problema psiquiátrico, talvez você tenha alguma depressão, alguma coisa assim. Você fica questionando, nossa, onde Deus está? Como é que Deus pode fazer? Então, assim, eu trouxe isso aqui para a gente mostrar o seguinte, que não é, às vezes, um lance de cura. Eu não oro para o Tiago ser curado, por exemplo. Eu oro para que manifeste nele a glória de Deus. E assim Deus vai fazendo. Pode passar o próximo slide. E aí eu queria te ensinar alguns conceitos rápido, antes de eu entrar no que Deus faz. Porque a ideia aqui é que você saia daqui entendendo como é que Deus muda a sua mente. Como é que Deus é capaz de ir transformando o seu entendimento das coisas. Eu sei que pode parecer um pouquinho pesado para algumas pessoas aqui, pode passar o próximo slide. Mas eu gostaria de falar algumas coisas. A primeira delas, existe um cérebro oculto. Existe uma coisa hoje que a gente vem estudando, isso cada vez mais está em voga, que a gente chama de hidden brain. O que é isso? De que o que você tem consciência, o que você é, o que você está fazendo, as decisões que você toma, as suas escolhas, elas são mais determinadas pelos seus pais, pela sua família, pelo seu histórico genético do que anteriormente nós pensávamos. De modo que talvez 80% a 90% das decisões que nós tomamos, elas são muito condicionadas pelo nosso histórico de vida. Isso é o que a ciência hoje chama de cérebro oculto. Ou seja, eu estou aqui pensando, eu estou raciocinando, mas tem conceitos instalados. Tem coisas programadas na minha mente que elas acabam afetando o meu comportamento hoje. Pode passar. Então, pode passar mais um slide. Pode passar o próximo. Veja bem, quando o seu pai, pode passar o próximo, e quando a sua mãe foram namorar e os cromossomos se encontraram, você herdou uma série de questões de comportamento por meio dos seus cromossomos. Isso pode parecer uma coisa assim, meio que a gente escuta muito na igreja, assim, essa coisa de maldição hereditária e etc. Então, não quero entrar nisso, mas você herda comportamentos dos seus pais. Por exemplo, se você tem um pai ou uma mãe que tem depressão, a sua chance de ter depressão, ansiedade é de 3 a 4 vezes maior.
Se você tem um pai ou uma mãe que tem um transtorno de ansiedade, você tem entre 4 a 5 vezes mais chance de ter um transtorno de ansiedade. E isso é o quê? Isso é herdado. Pode passar o próximo. Imagina bem, esse experimento aqui foi feito com 2 ratinhos. Um dos ratinhos, eles deixaram criar com uma mãe que ela era muito ali, presente ali na criança. Nós vamos falar sobre isso. E a outra, a mãe, o ratinho, ele foi desconectado da mãe dele desde a infância. E esses estudos foram mostrando que quando esses ratinhos cresciam, os ratinhos que tinham sido criados por uma mãe que tinha uma boa presença, eles tinham menos reação ao estresse na idade adulta do que os ratinhos que eram criados por uma mãe que era ausente ou que não tinha afeto. De modo que as experiências de vida, elas marcavam o cérebro dos ratinhos, marcavam a mente dos ratinhos, e isso acompanhava a vida dos ratinhos por longo período. Pode passar o próximo. Então, isso é tão interessante que 36%, para vocês terem uma ideia do poder da genética, 36% da satisfação da vida de uma pessoa é determinado pela genética. E 32% do bem-estar de uma pessoa também é determinado geneticamente. Ou seja, 1/3 do bem-estar e da felicidade não tem nada a ver com dinheiro, que onde você nasceu, criação, 1/3 já é programado geneticamente. Pode ser rico, pode ser pobre, Estados Unidos, Europa, Senegal, lugar pobre, lugar rico. As pesquisas mundiais, elas mostram isso. 1/3 é geneticamente. Então, talvez, boa parte do que a gente sente de angústia e tudo, a gente já nasceu um pouquinho programado para isso. E talvez pessoas tenham mais sensibilidade a sentir tristeza do que outras pessoas. E talvez a gente tenha que ter mais misericórdia com as pessoas, porque algumas pessoas talvez já nasceram mais predispostas a ter ansiedade ou depressão, e às vezes nós espiritualizamos o negócio, ou às vezes nós colocamos uma culpa na pessoa, ou às vezes nós colocamos um peso nas pessoas, ou às vezes nós colocamos que depressão, ansiedade, ou que ela está infeliz, é pecado, e às vezes não tem nada a ver com isso. Às vezes são questões genéticas que estão rolando ali em segundo plano. Pode passar o próximo. Outra coisa interessante, 60% do temperamento das pessoas é herdado. E aí eu quero te ensinar uma coisa aqui. Deus usa as pessoas com temperamentos diferentes. E aliás, eu vou te ensinar uma outra coisa aqui. Hoje nós não trabalhamos com essa ideia de 4 temperamentos. 16, 20, tem várias escalas de temperamento. Mas eu queria te dizer o seguinte, que boa parte de quem você é também é herdado. E aí essa ideia de que a gente tem que orar assim, fulano é tão caladinho, fulano é tão mais tranquilo, você tem que ser avivado e tudo, isso não bate muito. E você vai ver na Escritura que Deus foi usando pessoas com temperamentos diferentes, e Deus ele foi, apesar o temperamento, Deus foi modulando aquelas pessoas, e aí vem essa diversidade de Deus, de não querer com que tudo seja igual, e com pessoas tão multiformes sejam usadas de uma maneira totalmente diferente. Então não se angustie com o seu temperamento. Não fique tentando assim que você tem que mudar o seu temperamento. Deus sim, por meio do Espírito, vai modular de modo que coisas boas sejam enxertadas e coisas ruins sejam laborizadas. Mas a sua base de temperamento ela é tão herdada que você vai ter esse mesmo platôzinho o resto da sua vida. Você está namorando, não vai mudar. A base fica. É hardware. É o jeito que a coisa foi programada para fazer. Então, vamos lá, nós vamos chegar no nosso texto aqui. Outra coisa interessante, pode passar. Entre 60% a 80% da inteligência pode ser herdada. Mas tem treino para isso? Tem. Mas o potencial cognitivo de uma criança, ele tem muito mais a ver com a herança genética do que qualquer outra influência. Eu não estou dizendo aqui que meio, que estímulo, que escola boa, que oração não vai mudar. Depois eu vou chegar nisso. Mas 60% é herdado. Pode passar o próximo. E a segunda coisa que você tem que começar a entender. Não só você herda, como você já começa a receber influências na sua mente desde gestação. Presta atenção nisso. O seu óvulo, o espermatozoide se encontram. Pode passar o próximo slide. E aí, o que vai acontecendo? Esse óvulo vai multiplicando e vai gerando um ser. E Deus já no início ele enxerta ali um espírito, que é você.
Porque se não existisse vida espiritual, nós seríamos só um boneco. Lembra lá do Éden? Deus pegou o barro, soprou e se tornou uma alma vivente. E aí, a ciência vem mostrando o seguinte, que esses neurônios, eles começam a multiplicar, e a ciência não sabe explicar o porquê que um pedacinho de neurônio de célula migra para um lado e vira cérebro, e porquê que o outro vira intestino. A gente sabe que é assim, mas ninguém sabe dar o design disso, por que as coisas são assim. E aí, desde a gestação, vai se formando redes de neurônios, que vão formando já a sua personalidade, que vão formando já quem você é. E essas redes de neurônios, elas vão determinando muito também dos seus comportamentos. Lu Alone estava grávida. Quando Lu Alone fala, a ciência já mostra o seguinte, que as origens fetais da saúde mental, a exposição fetal ao estresse materno e aos hormônios do estresse tem consequências duradouras no desenvolvimento do cérebro e da saúde mental da criança, com evidências ligando o crescimento fetal com resultados de comportamento e saúde mental mais tardio. O que ele está dizendo? Que quando uma criança, já na gestação, ela é submetida ao estresse materno, ela já começa a ter um neuroestímulo que pode condicionar essa criança depois a ter mais depressão ou mais ansiedade. Pode passar o próximo slide. E os estudos vão mostrando que isso também vai sendo determinante nas crianças. E aí, quando você engravidar, ou quando você estiver grávida, o que você tem que fazer? Você já tem que ir o quê? Fazendo a neuroformação dos seus filhos. Está muito mais conectado, Lu, do que a gente pensava. Nós somos cristãos, nós sabemos que essa conexão não é só biológica, que ela é espiritual também, mas a ciência hoje já mostra isso. Por exemplo, se uma mãe está em depressão durante a gestação, isso vai afetar o temperamento da criança depois que ela nasce. E isso também traz muita graça para a gente. Eu vou dizer aqui por quê. Porque quando nós entendemos, nós paramos de ser aquelas pessoas assim, que ficam punindo as pessoas. Se a gente entendesse como que a mente de cada um de nós foi tão formada, e como que Deus contempla as coisas, a gente teria mais misericórdia, porque a gente não seria tão linear, a gente não seria tão programado, a gente não daria tantas respostas prontas para as coisas tão complexas. Então você vai engravidar, já começa a trabalhar. Fala com a criança. Eles vão achar que você é louca, Lu. Vai para o psiquiatra. Começa já a fazer essa formação. Pode passar o próximo. Outra coisa sobre a mente. Os 7 primeiros anos da vida de uma criança são muito determinantes para o sucesso ou para a saúde mental dela do futuro. Nós tínhamos que ter uma lei no país que ninguém abandonasse menina até 7 anos. Por que eu estou dizendo isso? O grosso das respostas que vocês têm de comportamento para a vida, eles foram formados até os seus 7 anos de idade. A primeira e a segunda infância. Porque, veja bem, começou a multiplicação celular, começou a formar as redes de neurônios. E entenda bem, as suas informações, elas são códigos no cérebro. As suas informações são arquivos. As suas informações são trilhas, onde o cérebro vai somando um arquivo no outro e vai gerando memórias, e vai gerando conceitos, e vai gerando predisposição à emoção. Aqui dentro de você tem muita coisa instalada que você não sabe. Pode passar o próximo. Olha esse estudo. Pode passar, depois eu vou falar da sinapse. Veja bem, as crianças submetidas na infância a estresse, a problema de saúde mental, isso foi determinante para elas terem transtornos mentais na idade adulta. Veja, quando Deus vê alguém hoje que está triste, quando Deus vê alguém hoje com uma depressão, e eu não estou entrando aqui no lance do pecado, quando Deus olha para alguém hoje, veja, Deus, Ele não olha só o exterior da pessoa. A Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Ou seja, Deus, Ele tem acesso a todos esses arquivos que foram instalados na nossa mente. De modo que, quando Ele nos vê, Ele consegue separar aquilo que já está instalado. E não preciso aqui repetir que Deus é gracioso e misericordioso, mas Deus sabe filtrar exatamente o porquê que alguns de nós tropeçam nas pedras que às vezes nós não gostaríamos de tropeçar. E isso explica também por que algumas pessoas são tendenciosas a tropeçar em alguns pecados e outras não são.
E isso explica, às vezes, por que alguém que foi submetido a uma experiência sexual precoce na infância, ela vai ter mais problemas ao longo da vida de lidar com isso do que uma pessoa que não foi exposta. E isso explica que muito, se nós tivéssemos acesso às pessoas como elas são, nós teríamos mais graça, nós teríamos mais misericórdia. Nós, às vezes, tão preocupados com o pecado, ou com isso ou aquilo, e não estou dizendo que o pecado não importa, mas Jesus, ele cruzava com as pessoas, ele já tinha a leitura total delas. Aí Deus olha para você e ele sabe que você tropeça. Aí Deus olha para você e ele sabe que você é refém de alguns esquemas. Aí Deus olha para você e sabe que tem alguma coisa, que o bem que você quer fazer, você não faz. E aí você não consegue acessar esse cérebro oculto. Você mesmo, com o poder do seu pensamento, você não consegue chegar lá. Mas Deus consegue. Pode passar o próximo. Então, veja que aqui à esquerda a gente tem uma criança que ela não foi submetida a muito estresse. Ali na ponta, onde está mais azul, é uma criança que foi submetida a muito trauma. Esse estudo de 2017 ele mostrou isso, que na primeira infância, uma exposição ao estresse, isso fazia com que essas pessoas tivessem mais dificuldade de lidar com o prazer, com compulsões na idade adulta. E o cérebro dessas crianças, ele era mais predisposto à compulsão. Veja ali, ó, como que ali está mais azul. Aquilo ali são áreas ativadas relacionadas ao prazer do que essa criança que está aqui. Aí a ciência mostra isso. Mas às vezes a nossa necessidade de dizer simplesmente, de colocar todo mundo numa receita, às vezes a nossa necessidade de colocar tudo num bolo, isso atrapalha. Porque, às vezes, se a gente tivesse... Eu sempre falo com as pessoas que as pessoas chegam no consultório e o que a gente consegue acessar é só a ponta do iceberg. Às vezes chegam pessoas e elas já brigam na recepção, e aí elas já brigam com todo mundo, e aí as pessoas veem, essa pessoa é muito difícil, essa pessoa é muito complicada. E tem, às vezes, tem membro de igreja que você olha e fala assim, meu Deus do céu, dá trabalho demais. E aí, quando você leva essa pessoa para o gabinete, quando ela senta na sua mesa, quando você escuta a história dela, você muda o seu entendimento, porque você começa a ver a história de vida dela, você começa a ver o que a pessoa já passou, você começa a ter acesso sobre a infância dela, você começa a ter acesso sobre a vida, aí você fala assim, meu Deus, é um sobrevivente. Essa pessoa é um sobrevivente. De modo que se a gente escutasse, se a gente tivesse ter acesso a esses arquivos, se a gente tivesse ali um scanner, a gente ia dizer mais para as pessoas que estão no nosso dia a dia, você é um sobrevivente. E aí há muita gente aqui que são grandes sobreviventes. Há um número enorme de pessoas aqui que passaram por muita coisa. Há um número grande de pessoas aqui que tem genética ruim, que tiveram gestações complicadas, que tiveram problema de trauma e etc. e tal. E isso está aí pulsando na sua vida. Pode passar a próxima slide. E não só isso. As figuras dos pais e das mães, elas formam conceitos diferentes. Pode passar o próximo. Você não só herda, mas, por exemplo, quando você não tem um pai, e esse estudo mostrou isso, o papel, a negligência da figura paterna, como que isso afeta as crianças depois, a desenvolvimento de identidade, a questão moral, e a toda essa questão da afetividade. Olha só que loucura, a maior parte dos nossos problemas hoje no consultório, com compulsões, etc. e tal, não são problemas de mãe, são problemas de insuficiência de figuras paternas. Isso é uma coisa louca. Pode passar o próximo estudo, olha lá. Veja bem, quando você tem o papel do pai na infância, veja, na idade de 7 anos e na idade de 16 anos, se você tivesse um pai ou uma mãe presente, isso seria um fator de proteção contra a depressão ou contra a ansiedade na idade adulta. Olha a importância da gente estar presente. Olha a importância da gente estar convivendo com os nossos filhos. Olha a importância da gente tentar aparar essas arestas. Olha a importância da gente já começar desde a infância a instalar essas coisas. Por quê? Porque isso afeta. Pode passar. Pode passar. E os estudos são tão bonitos, gente, que eles mostram o seguinte, que a figura do pai e a figura da mãe, eles instalam blocos diferentes na mente de uma criança. A presença paterna está mais associada à segurança, à capacidade de tolerar riscos. E a presença materna tem uma relação muito grande com regulação de emoções, com afetividade.
É bonito como que isso nos estudos vai mostrando que isso complementa. E não só isso. A gente também é uma conexão social. Não é só genética. O meio que você foi vivido, aonde que você foi criado, os estímulos que você teve, o uso do celular, a cultura, a formação religiosa, todo esse arcabouço também forma a sua mente. Pode passar o próximo. Mas, para terminar, para não ficar só trazendo notícia ruim para você, entendeu? Para você não desesperar. Eu quero falar duas coisas, o 6 e o 7. Você tem que guardar isso aqui. A primeira coisa, as pesquisas elas vêm mostrando que mesmo depois de adulto, você consegue reverter muito desse processo, muito dessas predisposições que você tem. Isso é o que nós chamamos de neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? Você tem uma trilha de medo, de ansiedade. Se você trabalhar isso, você consegue inserir um outro arquivo no seu cérebro e mudar a forma com que ele roda a informação. Quando eu estava na faculdade de medicina, a gente tinha um conceito de que o cérebro não mudava muito. Mas hoje nós sabemos que o cérebro muda muito mais do que a gente pensava. E aí, neuroplasticidade é o seguinte: quando você, por exemplo, faz terapia, você sabia disso? Que terapia muda o seu cérebro. Quando você começa a exercer um hábito, por exemplo, você exercita um esporte, você regula circuitos de ansiedade. Quando você muda a sua alimentação para uma alimentação menos inflamatória, para uma alimentação melhor, isso também muda a sua regulação cerebral. Quando você trabalha os seus pensamentos, o seu cérebro responde mudando a configuração dele de pensamentos. Isso é neuroplasticidade. E isso já traz a primeira pista aqui de como é que você vai resolver o problema. Pode passar o próximo. Ismael, estou com problema, pode passar o próximo. Pode passar. Pode passar também. Ismael, que complicado. O que eu faço então? Primeiro, se você tem uma questão biológica muito clara, você vai procurar um médico que vai tratar, não tem problema nenhum. Eu falo que as pessoas que mente, vida imune de problema, vai ser quando Jesus voltar e dar para a gente um corpo glorificado. Aí, o seu cérebro oculto, Deus vai acabar com isso. Aí você vai ter total consciência da sua identidade, quem você é, das suas reações, você vai realmente não só conhecer em face a Jesus, mas você realmente vai conhecer. Não é à toa que simbolicamente Apocalipse diz que você vai ter um novo nome, porque a percepção que você vai ter de você vai ser totalmente diferente, porque você não vai ter essas influências que eu disse todas aqui. E isso muda todas as estatísticas do que eu disse até agora. Por quê? Para a medicina, para a terapia, eu não estou aqui dizendo que você não deve ir no psiquiatra, você não deve ir no psicólogo. Eu tenho menino para cuidar, então vai no psiquiatra, a gente precisa disso. Mas eu estou dizendo o seguinte, que tem uma coisa aqui, que é o fator espiritual que existe nas nossas vidas. Porque veja bem, pode passar. Quando você converteu, aos que receberam Ele, aos que creram em seu nome, Deus deu o direito de tornar filhos de Deus, os quais não nasceram para descendência natural, não é biológico, nem pela vontade dos homens, não é comportamental, mas é um novo nascimento, que ele é o quê? Espiritual. E aí começa a mudar as coisas em você. Veja bem, por que muda? Porque a partir do momento que você converteu, pode passar o próximo slide, você já não roda mais brigando com o seu cérebro nas suas próprias forças. A Bíblia diz que aí o Espírito do Senhor, ele vem morar dentro de você, e aí começa uma grande revolução dentro do seu ser. E qual que é o problema hoje? Pode passar o próximo slide. O nosso problema hoje é que nós estamos invertendo as coisas.
Veja, eu não sou contra cursos de desenvolvimento, de autoconhecimento, eu já fiz vários. É ótimo você fazer seminários, é ótimo você estudar neurociências, é ótimo você estudar psicanálise. Estude, seja um cristão competente, seja um cristão preparado. Mas veja, você não pode negligenciar que quando você converte, quando você entrega a sua vida a Jesus, o Espírito de Deus, Ele não vai falar primeiro a sua alma. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, Ele testifica com o seu Espírito. Veja, nós às vezes queremos trabalhar a alma para mudar a nossa vida espiritual, mas Deus começa transformando a nossa natureza espiritual para aí sim irradiar e transformar as nossas emoções e mudar o nosso cérebro. Porque quando a Bíblia diz assim, transformai-vos pela renovação da vossa mente, e que o Espírito testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O que a Bíblia está dizendo? Quando você converteu, vem um boost do Espírito Santo, e ele começa a irradiar uma força, irradiar uma transformação, irradiar uma vida, que ela vai progressivamente mudando a sua forma de pensar, e isso vai reorganizando o seu cérebro. O nosso problema hoje é que a gente não acredita nisso. Nós corremos atrás de seminários, de imersões, do conhecimento dos homens, mas nós pouco oramos para que o Espírito varra a nossa mente. Nós pouco cremos que o Espírito é capaz de fazer varreduras, de remodelar a nossa existência. Aqui é meu pai. Pode passar o próximo slide. Pai converteu, termino. E foi uma força espiritual, foi uma coisa chocante o que aconteceu lá em casa. Primeiro, mãe converteu. E aí meu pai, ele ficou 7 anos proibindo mãe de frequentar a igreja, mais ou menos. E naquela época a mulher não podia, né? E aí mãe começou a orar. Sabe como é que mãe converteu? Ela estava nesse caixa da padaria, e um dia um pastor que mudou para a cidade de Mantena, ele começou a dar revistinha de escola dominical para ela ler. E aí ela lendo aqueles estudos bíblicos, por isso que eu estava falando com o Júnior aqui antes. Está lá o Café com Deus Pai, né? Deus pega um livro, joga lá nos lugares que a gente nem espera, e Deus vai trabalhando. E minha mãe foi assim, com o Café com Deus Pai da época, a revistinha da escola dominical. E aí ela foi orando, e meu pai, aos poucos, ele começou a abrir para o evangelho. Eu subia lá no trabalho dele, e aí ele falava comigo assim, eu vou matar esse pastor, porque ele ficava vendo o pastor visitando minha mãe e dando revistinha, porque eu não gosto de crente. Só que aí aos poucos ele começou a sábado de manhã ligar na televisão, e quem estava pregando? Valnice Milhomes. Olha onde ele foi entrar. E aí Deus começou a trabalhar na vida dele. E aí um dia o maior cliente dele, a Assembleia de Deus, começou a aproximar dele, e ele converteu e entregou a vida dele para Jesus. Aí ele foi fazer seminário por correspondência, na época era correspondência de internet. Aí ele começou a tornar evangelista e tudo. E aí, entra essa história. Veja, quando meus pais converteram, faltava, meu irmão converteu, minha mãe converteu, e aí ficou faltando eu para converter. E meus pais oravam. E aí, em 1998, eu vim morar em Belo Horizonte. E aí, em 98, numa quinta-feira, eu estava em casa estudando para fazer o 3º ano, para tentar o vestibular de medicina na UFMG. E meu pai falou comigo assim, 1 ano eu te seguro em BH, se você passar, passou, e amém, se você não passar, você vem estudar em casa. E aí eu comecei a estudar, e aí estudar, e fui. Em agosto de 98, eu tomado por uma angústia absurda. Tinha uma igreja perto da minha casa, eu entrei dentro dela, estava rolando um culto evangelístico, entrei na enrascada, entreguei minha vida para Jesus. E aí foi um negócio esquisito demais. Tentava ler a Bíblia, não entendia. Comecei a entender. Achava que o cristianismo não fazia sentido, comecei a fazer sentido. Foi uma loucura. E aí começou a vir uns inputs na minha mente. O meu lado racional dizia, não acredita nisso, isso é loucura. Mas tinha um lado espiritual que dizia assim, você foi chamado para ser filho de Deus.
Você foi chamado para uma outra coisa. Você foi chamado para um outro existir. E o que eu faço não é só uma coisa emocional, não é só uma coisa cognitiva, o que eu faço é uma coisa espiritual. E aí, em dezembro de 98, com 6 meses de convertido, eu fui visitar meus pais no interior. E minha mãe daqueles ciclos de oração. Você não pode desistir de orar. E minha mãe do ciclo de oração, e ela falou assim, vamos na casa de uma irmã que ela ora muito para você converter, e ela vai ficar muito alegre de te ver crente. E essa irmã virou para mim, e eu sentei na casa dela, e ela falou assim, e eu vou contar isso aqui para a glória do Senhor. Não é porque eu sou isso, quem me conhece, gente, sabe que eu sou cheio de B.O. Quem me conhece sabe que eu sou cheio de problema. Você só conhece que uma pessoa não é no Instagram, você conhece a pessoa, é a Simone que me conhece. Mas eu lembro que eu tinha feito a primeira etapa do vestibular e faltava a segunda. E aí, quando eu entrei na casa daquela mulher, ela virou para mim e falou assim, olha, você tem uma prova para fazer daqui a 1 mês. E você vai passar nessa prova. Não tinha nenhum ser humano no vestibular da UFMG de 1998 que estava mais convicto de ia passar do que eu. E não é porque eu achava que eu era bom, não. É porque Deus usou a tiazinha do manto lá para falar comigo. Entendeu? E aí ela virou para mim e falou uma coisa maravilhosa. Pode passar o próximo slide. Ela virou para mim e falou assim, olha, quando você era criança, você tinha alguns problemas. Eu acho que Deus foi delicado e falou assim, você era meio doidinho, né? Mas Deus sim, para não fazer fobia, Deus foi cuidadoso comigo. Pode passar o próximo slide. E ela falou assim, você vai passar nessa prova. Mas daqui a uns anos, você vai voltar aqui para me contar, Deus, Ele vai fundir o que você vai estudar com um ministério de compartilhar a palavra a partir disso. E eu estou dizendo isso aqui. Porque, estatisticamente, a probabilidade de eu estar aqui hoje era 0. A chance de psiquiatra vir em congresso de louvor é 0. Entendeu? A chance, pelos meus B.O.s, de estar trazendo a palavra para vocês aqui hoje, é 0. Mas quando Deus faz esse pulso na vida de uma pessoa, aí, não desconsidere o que eu falei. Aí Deus muda a genética, Deus muda comportamento, Deus muda a história, Deus te capacita, Deus te enche do Espírito, Deus transforma a sua mente. E o que você precisar, o Senhor vai te dar inteligência e sabedoria. Há 3 anos eu venho orando, Senhor, me dá sabedoria e inteligência. E aí sabe o que acontece? Se você começa a orar sobre isso, Deus vai te dando download. A Bíblia diz que você já tem a mente de Cristo. A Bíblia diz que você já está sentado nas regiões celestiais. A Bíblia diz que em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Sabe qual que é o problema? A gente não pede a Deus isso, a gente não ora para Deus isso, a gente esquece disso, a gente está tão correndo atrás de fórmula, de método, de revoluções emocionais, de seminários de coisas, e a gente esquece do básico. E eu estou falando isso porque José foi isso. O pastor Gustavo vai falar aqui e eu termino. O José, ele era filho do Jacó. E o Jacó era um sujeito complicadíssimo. O Jacó hoje, num consultório psiquiátrico, eles teriam um diagnóstico psicopata de alguma coisa. Entendeu? Era complicado. E a família aqui, gente, era um rolo enorme. Porque a mãe do Jacó ajudou ele a dar o golpe em Esaú. Lembra da história? Quando foi lá dar o golpe, não, eu vou fazer a sopa que seu pai gosta. Vamos pegar o cheirinho dele, pega o perfume dele aqui. Gente, as famílias da Bíblia é um B.O. atrás de B.O. Aí o pai, o Jacó, ainda faz um erro enorme. Talvez para compensar os B.O.s prévios, quando ele tem um filho, já na velhice, já mais velhinho, a Bíblia diz que ele tenta fazer uma compensação. E aí a Bíblia diz que o José era mais amado do que os outros irmãos.
E aí a gente fica pensando assim, a treta dos irmãos com José foi só por causa do sonho, não tem nada a ver. Gente, o sonho foi só a gota d'água. Era uma família que a Raquel e a Lia, os meninos brigavam o dia inteiro. Ele gostava da Raquel, o Jacó. A Lia veio de combo. Competição, guerra. Aí o pai, para avacalhar a situação numa família cheia de intriga, cheia de briga entre os irmãos, o pai vai lá e pega um Golf GTI, que era a roupa, e dá o Golf GTI só para o José. Aí o caldo entorna. Só que Deus tira o José, passa ele passar por alguns sofrimentos. Ele tinha uma promessa, ele tinha um processo para passar, mas aí Deus vai o quê? Tira ele da família. E José não sabia trabalhar, José não tinha muita questão de hierarquia, enquanto os irmãos iam trabalhar, ele ficava sendo o dedo duro. Deus, o que ele faz? Ele tira. E aí, por meio do sofrimento, Deus vai implantando, e por meio das experiências de vida, as características, porque veja, um menino com 17 anos, da personalidade de José, filho de Jacó, se Deus pega esse menino ainda despreparado e colocasse ele para ser segundo do Egito, esse menino ia ficar louco, ele ia ficar soberbo, ele ia ficar ali com o coração. Aí Deus vai lá e faz. Então sabe o que acontece? José foi chamado 17 anos, e a coisa acontece com 30. Deus vai te submeter a um processo longo de remodelação da mente. Não fique apavorado. Se você está orando, pedindo esses downloads, se você está orando, pedindo renovação da mente, sabe que às vezes uma casa de Potifar, às vezes uma prisãozinha, é Deus remodelando a sua mente. Jesus, que era Jesus, a Bíblia diz que ele aprendeu a obedecer pelas coisas que ele sofreu. Então veja bem, Deus leu o seu cérebro. E aí os propósitos, os sofrimentos, as tribulações, Deus sabe o que você precisa de passar para Ele remodelando o seu funcionamento, para que você depois seja ousado e dê conta daquilo que Ele quer fazer na sua vida. Não apavore. Não seja seduzido pelo rápido, não seja seduzido pelo extraordinário, não seja seduzido por fórmulas mágicas. Deus vai trabalhando como trabalhou com José, 13, 14, 20, como Moisés com 80 anos, mas Deus sabe o que está fazendo na sua vida. Vamos ficar de pé e vamos orar. Senão já estourei o tempo, desculpa. Eu queria hoje só que você orasse, você saísse daqui com essa convicção. E eu já passo a palavra para o Gustavo. Você tem autismo, você tem TDAH, sei lá o que você tem depressão, você tem ansiedade, você tem uma família bagunçada, eu não sei o que é a sua história. Mas eu vou te desafiar hoje a você começar a fazer orações para Deus fazer neuroplasticidade no seu coração, para Deus começar a mudar a sua mente. Você vai sair daqui hoje, mais do que dinheiro, mais do que cargo, mais do que poder, você vai pedir assim: Deus, eu quero que a mente de Cristo seja instalada no meu coração, eu quero rodar o seu software, eu quero rodar as suas ideias, eu quero rodar os seus conceitos. Vem Deus, reseta a minha mente. Esse é o seu desafio da semana, esse é o desafio do mês. Coloca a mão no seu coração. Senhor, nessa noite eu te louvo por esses minutos, Pai. Eu oro a Ti, Jesus, porque o Senhor não tem filhos prediletos, porque o Senhor não é o Deus que escolhe, ó Deus, que rejeita pessoas. Eu quero pedir ao Senhor que a mente de famílias, que conceitos sejam quebrados, que histórias sejam remodeladas, que assim como aconteceu na minha família, que o Senhor venha fazer na vida de famílias que estão aqui. Lança fora o medo, lança fora o desespero, Senhor. Eu clamo a Ti, a Deus, dá-nos o download da mente de Cristo. Espírito Santo, nós clamamos a Ti, testifica no nosso espírito e muda a nossa forma de pensar, e aí muda o nosso cérebro. Espírito do Senhor, Tu que está aqui, remodela o nosso entendimento. E que você, no nome de Jesus, não seja refém do seu cérebro. Que você aprenda a orar e falar: Deus, eu submeto a minha emoção
o meu cérebro oculto. Eu submeto tudo ao Senhor. Pai, eu te louvo por essa noite, Senhor. Nos dê esperança nesses dias, Pai. Cura famílias. Restaura as emoções, Senhor. Vai aqui, ó Deus, nessa noite na mente, em lugares onde médicos não vão, onde psicólogos não vão, Senhor. Deus, que o Senhor venha fazer o extraordinário, que nada mais é do que um milagre, que é a ação do Seu Espírito operando em nós, Senhor. Forma o nosso caráter. Nos dá paciência, Deus. Te louvo e te exalto e te agradeço. Em Teu nome, Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus.